Saudações a todos. Jesus é o Senhor. Graça e paz a todos os irmãos. É muita alegria estar no meio dos irmãos novamente. Na verdade, estar em casa, novamente. Embora eu tenha outra casa hoje, mas sempre que a gente volta, a gente se sente em casa. E onde nós podemos ter comunhão, nos rever, falar a palavra, nos encorajar mutuamente. Louvo ao Senhor por essa oportunidade e agradeço ao Senhor por poder ver tantas caras novas que eu não conheço. Isso é muito bom sinal. Embora eu saiba que vários irmãos, das igrejas vizinhas, da microrregião, não estão todos presentes aqui, que com certeza estaria muito mais cheio que está. Mas louvamos ao Senhor pelos que puderam vir. E até meus irmãos de Brasília, várias faces não estou vendo aqui, mas creio que também devem estar em outros lugares, em outros compromissos. Mas, de qualquer maneira, todos nós somos um. Jesus é o Senhor. Primeiro eu queria agradecer aos irmãos todos pela generosidade em participar das ofertas, as missões no exterior, ao continente africano, continente europeu, lugares que nós atuamos já há muito tempo. Temos atuado mais agora pontualmente, uma vez que nós já completam praticamente quase um pouco mais de 4 anos e meio que nós estamos fora do Brasil, sediados na Suíça, cuidando das igrejas na Europa e da África, da parte que nós cuidamos, que é a parte um pouco mais centro-norte. E sabendo que a África, por ser um continente tão grande, graças ao Senhor que a ação, tanto na Europa quanto na África, não é apenas de 1 ou 2 irmãos, mas do corpo de Cristo. Vários irmãos cooperadores de todo o Brasil participam do cuidado para com essa parte do corpo de Cristo que está na África e está na Europa. E o trabalho tem sido de maneira muito coordenada, muita unanimidade, em muito temor e tremor, porque sabemos, irmãos, que essa obra não pertence a uma organização, a uma associação, a uma entidade religiosa. Essa obra pertence ao corpo de Cristo. E por ser algo espiritual, em tudo, não importa o seu grau, um serviço de música, um serviço de recepção, um cuidado com as crianças, até mesmo quem está hoje preparando a cozinha, preparando a comida para nós. Tudo isso faz parte do serviço ao corpo de Cristo. E quando nós fazemos isso, nós temos que fazer sempre em temor, tremor e também na confiança total do Senhor. Nós vamos ler alguns trechos na palavra que mostram, primeiramente vemos aqui no apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele quando menciona esses versículos aqui em 1 Coríntios 2, Paulo era um grande homem, não era? Ele era muito capaz, ele era muito hábil, tinha muito conhecimento, ele se ressaltava entre todos os seus contemporâneos, não é? Ele era um jovem que talvez, não sei, ele dava de 10-0 sobre muitos outros fariseus. E ele era considerado fariseu dos fariseus. Ele era muito fiel. Tanto é que lá em Gálatas, em Filipenses, mostra que ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei irrepreensível. Só que quando ele veio para a igreja, quando Deus mostrou-se para ele, e ele passou a viver a realidade da igreja, o reino de Deus, não mais na religião, não mais naquilo que, embora tivesse a palavra de Deus, que era o judaísmo, embora todo o judaísmo baseado na palavra de Deus, nos mandamentos, Deus estava ali no início, mas nós sabemos que ao longo da história, porque a tradição entrou, conceitos entraram, ordenanças entraram, tradições entraram, práticas entraram, culturas entraram, e o que aconteceu? À medida que essas coisas vão entrando, nós conhecemos uma lei da física que diz que não se pode ocupar o mesmo lugar. Como é que é? Não,
Dois copos no mesmo lugar. Então, ou é tradição, ou é Cristo. Ou é religião, ou é Cristo. Ou são as ordenanças, ou é Cristo. Então eu queria aproveitar, isso é uma advertência que eu mesmo me vigio muito. Vamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Falei isso em Sobradinho ontem. Eu falo isso também para a igreja em Brasília, que na verdade foi a primeira igreja que surge aqui da região, junto com Sobradinho, não foi? São igrejas antigas. Talvez muitos de vocês nem estavam aqui na época. Nós temos uns poucos remanescentes, não digo jurássicos, porque isso aí, né? Mas, né? Irmãos antigos, desde aquela época, nós estamos vivendo a vida da igreja, e o que o Senhor nos deu até hoje na vida da igreja, nós não podemos perder. Amém, irmãos? Hoje temos um conforto muito grande. Em Sobradinho vi isso, vi no Guará, vi no Gama, estou vendo aqui. A gente tem hoje um conforto muito grande. Eu vejo que hoje a gente não precisa nem mais pegar no inário para cantar. Está tudo ali projetado. Se você nem mais pegar na sua Bíblia, e tem irmãos com certeza que nem Bíblia mais trazem, nem inário mais trazem, porque sabe que vai projetar. Para mim, isso não é um bom sinal. Não é bom sinal. Porque, embora seja uma coisa meio arcaica ficar com a Bíblia aberta, mas para mim o gostinho de abrir a Bíblia aqui, de folhear, de fazer isso aqui, é melhor que fazer isso aqui. Entende? E até outra coisa também que nós temos que perceber, que o que Deus deu para nós, na vida da igreja, que é o exercício do Espírito, nós jamais podemos perder. Eu temo que a tecnologia que nós não podemos dizer que não podemos ter, graças ao Senhor que nós temos tecnologia hoje, para a gente projetar versículos, projetar imagens, enquanto a gente está cantando, está desfrutando, muito bom. Mas, por favor, que a tecnologia não substitua Cristo. Não substitui o seu exercício do Espírito. Não substitui o seu falar, o seu proclamar. Amém? Até os irmãos que conduzem hinos. Eu não sei se foi coincidência, mas eu percebi que pouco espaço se deu para os irmãos poderem proclamar os hinos. Acaba um hino, já entrou no outro. Não é? E com isso, pouco a pouco, a gente sem querer, a gente vai matando o espírito dos irmãos. A gente vai entrando nessa... Eu já disse isso da outra vez que vim. Essas cadeiras são muito confortáveis. Eu queria que vocês fossem comigo para a África, para sentar em toco de madeira, ou no próprio chão. Para vocês verem que, como a gente cantou nesse hino, não importa se casebre ou mansão, o que eu quero é a presença de Cristo. Estou sentado nessa cadeira confortável, glória a Deus. Mas, sabe, por favor, não me entendo mal. Eu até preferia as azuizinhas, sabe? As azuizinhas, aquelas antigas que nós tínhamos. Que aquilo lá te forçava a você não ficar muito tempo sentado. Aqui você pode ficar até 5 horas sentado. Não é? Então, irmãos, logicamente, não recebam isso como um puxão de orelha, mas apenas uma admoestação de amor. Amém? Para que nós não percamos o que Deus já nos deu. O que Deus nos deu é tão precioso, mas é tão precioso, que, como diz em 2 Coríntios, se não me engano, anjos perscrutam, anelam. Certo? E eu digo uma coisa, vivenciando hoje na Europa, no meio de tantos grupos cristãos que nos convidam para a gente dar a palavra, porque lá, comentando na sexta-feira com os irmãos cooperadores e obreiros, o nosso convívio lá na Europa não é apenas com os irmãos da vida da igreja. Pelo fato de sermos todos poucos, o respeito mútuo que há entre todos os cristãos é bastante grande. E nós respeitamos os irmãos de outros grupos cristãos, embora nós saibamos a nossa identidade. Nós sabemos o que somos, sabemos o que Deus nos deu, sabemos o que o Senhor nos entregou e nos confiou. Mas também sabemos que a igreja
não consiste apenas nós, mas todos os filhos de Deus. E a porção que Deus nos deu é para ser compartilhada com todos os filhos de Deus. Não numa atitude de supremacia ou de cima para baixo, mas numa atitude de baixo para cima, em humildade. Sabendo que o Senhor nos deu é para suprir a todo o corpo de Cristo. Nós não temos pouca coisa, irmãos. Às vezes a gente diz assim, puxa, a reunião da igreja está pobre, não sei o quê. Já estou acostumado demais com o alimento diário. Isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Irmãos, cuidado para não estar vomitando em cima de um prato de filé mignon ou de camarão na abóbora. Já estou acostumado a comer isso. Vamos valorizar cada dia a palavra que o Senhor tem falado a nós. Lembrem-se, irmãos, que Cristo é sempre novo. E a palavra de Deus, quando chega a nós, também tem que ser sempre nova. No dia que eu abro a Bíblia, quantos de nós já lemos a Bíblia tantas vezes, não é verdade? A gente lê às vezes o mesmo versículo mais de 10 vezes. Mas toda vez que você lê com o Espírito, o que acontece? Você vê novidade. Você não fala assim, já li a Bíblia, mas vou encostar isso aqui. Já sei. Infelizmente na Europa a gente ouve isso. Irmãos com quem a gente contata, não do nosso meio, né? Mas a gente contata e fala, vamos lá para uma conferência que a gente participa, graças ao Senhor a gente vem também para a conferência, semana que vem muitos de nós estaremos lá. E a gente vai rever novamente Coríntios. Eu não sei quantas vezes já li Coríntios, quantas vezes de conferência já foi dado Coríntios. Mas irmãos, cada vez que a palavra vem, quando vem do trono de Deus, ela vem em novidade de vida. Ela vem em novidade de encorajamento. Tudo depende do meu coração e do seu coração. Se nosso coração está aberto para receber, sempre será novidade e você será alimentado. Se nosso coração está fechado, pode ver o que for, nunca vai acontecer nada. Então, tem irmãos que lá falam assim, eu não preciso de reunir-me, eu não preciso de estar com outros, porque eu já conheço toda a Bíblia. Tudo aquilo que se fala, eu já sei. Então, para que eu vou gastar meu dinheiro para ir? Essa atitude é certa ou errada? Totalmente errada. Porque nós podemos ler a Bíblia 100 vezes, podemos ir a 1000 conferências, podemos ler 10.000 livros. Ao final, quando chegar lá na volta do Senhor, quando o Senhor aparecer no tribunal, nós vemos que nós não sabemos nada. Que o que nós ganhamos ainda é tão longe daquilo que o Senhor é. Porque o Senhor, Ele é infinito. O Senhor é ilimitado. Então, venham sempre às reuniões, leiam sempre os livros, a Bíblia, sempre com coração de frescor. Como se fosse a primeira vez. Quando cantem com gozo. Cantem com alegria. Não permita que essa boa cadeira te segure. Levante, proclame, exercite seu espírito. Use seu espírito. Invoque o nome do Senhor. Amém? Não podemos perder o que temos. Nós temos que valorizar o que o Senhor nos deu. Não importa qual o número de pessoas. Seja ela 10 pessoas. A vida da igreja em Genebra, às vezes a reunião da igreja são 3 pessoas. 3 pessoas. Dá vontade de cancelar a reunião. Irmãos, são 3, vamos cancelar a reunião. Mas nós falamos, não. É 3 pessoas, porque a Bíblia diz, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O segredo é, em meu nome. Se estamos lá reunidos, poxa, pouca gente ali e tal, não sei o quê. Deus não está no nosso meio, então é melhor ir embora mesmo. Mas também não adianta nós termos 200 irmãos, se Cristo não está no meio, então é melhor ir embora. É, não é? Então o que nós precisamos sempre, em toda reunião, em todo momento que nós estamos? É ter a pessoa de Cristo. E quem traz Cristo é você. Você quando entra por aquela porta, quando você sai da sua casa, você tem que falar, eu vou trazer a minha porção de Cristo, porque juntamente com a porção de Cristo de cada irmão, vamos trazer a grande porção de Cristo. Amém? Às vezes você não tem uma grande porção para dar, mas você tem pouca porção para dar, não tem problema. Por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, quando ela fala de trazer ofertas para
o tabernáculo, a casa de Deus, ele não fala para trazer sempre novilhos, sempre touros. Fala para trazer um cabrito que é menor, um cordeiro que é menor, uma pomba, não é? Mas o quê? Um éfa de flor de farinha, um punhado, não importa. Você tem ou não tem Cristo para trazer? Quem tem Cristo para trazer, levante a mão. A pena, né? Alguns não têm, porque não vê a mão levantada. Tudo bem, né? Então vou te perguntar de novo, vamos ver, vou dar mais uma chance. Quem tem a porção de Cristo para trazer, levante a mão. Aleluia! Não importa qual a sua porção, seja ela pequena ou grande. E veja que no versículo que a gente leu, e é exatamente essa base aqui. Por que senão a Jesus Cristo ia ser crucificado? Aqui nesse versículo, nessa frase, ela expressa tudo o que precisamos. O que mais você e eu precisamos senão da pessoa de Cristo e da sua obra? Hein? O que mais precisamos? Qual que é a solução da nossa vida? É a pessoa de Cristo e a sua obra. Quando Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe e perguntou para eles: quem dizeis que eu sou? Que diz as pessoas que eu sou? Um diz, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és João Batista. Aí Pedro, na revelação do Pai, dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós sabemos na teoria e sabemos no ensinamento que aqui nessa frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se referia a duas questões. O Filho do Deus vivo se referindo à pessoa do Senhor, a sua essência. E o Cristo referindo à sua obra. Amém? Então aqui nós vemos Cristo, a pessoa dele e a sua obra. Nós hoje estamos sentados aqui e podemos ser o que somos como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo unicamente por causa da pessoa de Cristo e da sua obra. Se Cristo não morresse na cruz, e na cruz ocorreu várias coisas. Na cruz não apenas, a gente tem que entender que a obra de Cristo, ela foi na cruz, ela finalizou na cruz. Desde que ele decidiu tornar-se um homem, começou a sua obra de resgate. Nós cantamos alguns hinos também sobre isso. E todos nós estamos fixados sempre no sangue de Cristo. Mas nessa série de mensagens que temos desfrutado de 1 Coríntios, nós vemos que a ênfase de Corinto está na cruz de Cristo. Agora, nessa cruz de Cristo, ela tem várias nuances. Ali está o derramar do sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Sem o sangue nós não poderíamos ser redimidos. Mas ocorreu na cruz. Jesus não derramou sangue antes. Embora desde o momento que eles colocaram a coroa de espinhos nele, já começou a verter sangue. Embora quando ele foi perfurado nas mãos e nos pés, já começou a verter sangue. Mas verteu sangue para poder alcançar toda a humanidade. Foi quando o soldado veio, Jesus já morto, e com uma lança, abriu o seu lado, e dali verteu sangue e água. Que nós sabemos, o sangue para quê? Para a nossa redenção. E a água para quê? A água representando a vida de Deus para a nossa regeneração. Por isso, amados irmãos, nosso centro, o centro da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da sua vida profissional, da vida da igreja, do seu ministério na vida da igreja, porque hoje, graças ao Senhor, eu fico tão contente em ver que de uns tempos para cá, o Senhor, Ele está simplesmente abrindo e desenvolvendo os ministérios de todos nós. Ninguém mais pode dizer, não tenho espaço na igreja. Não, todos nós temos espaço sim, e o Senhor está colocando a gente para funcionar. Pergunto para as irmãs, vocês estão contentes com o ministério das mulheres que está sendo desenvolvida hoje em todo o Brasil e aqui na região de maneira forte? Puxa, é só metade, Carla, que está contente. A outra metade não está.
Então vou ajudar vocês. Toda vez que eu fizer uma pergunta, eu vou dar uns 2 segundos, aí vocês respondem, tá? Então tá bom, vamos lá. As irmãs estão contentes com o ministério das mulheres que está sendo desenvolvido na região? Ah, bom, agora melhorou. Muito bem. Está tendo também comunhão para casais? Ou não? Tá. Vamos lá, os jovens agora. Jovens aí, todos jovens, adolescentes, não importa. Vocês estão contentes com as conferências de jovens que há na estância para vocês e também da vida saudável que há aqui na região? 1, 2, respondam. Amém! Vai ter, né? Maravilha. Maravilha. Sabe por que tudo isso? Tudo isso é para desenvolver nossos ministérios. Desenvolver aquilo que Deus deu para você, deu para mim. E e vários outros serviços. Não é? Mesmo serviço de recepção, da cozinha e tudo isso são serviços para quê? Para desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de nós. Mas tudo isso tem que ter o centro, sempre o centro em Cristo e na sua obra. Todo ministério tem uma função, não importa qual seja, até quem está na recepção. Então atenção os irmãos que servem na recepção. Vocês estão na recepção para, quando o irmão entra, o que você tem que transmitir no seu sorriso e no seu amém, bem-vindo, é Cristo. Quando os irmãos que tocam a música aqui, quando o Josué está tocando o baixo dele aqui, né, Josué? Daí, outro irmão está tocando ali, não sei, a irmã tocando o piano. Vocês não podem ficar focados no instrumento em si. O instrumento é apenas é um instrumento. É um instrumento musical. Mas toda vez que você estiver tocando o baixo ali, Josué, você em oração diz, Senhor, que cada nota que eu estou tocando aqui alcance o coração dos irmãos. E Cristo seja transmitido neste hino que está sendo cantado. Os irmãos que cantam, fiquem tranquilos que ninguém vai contratar vocês para o The Voice Brasil, tá bom? Quem sabe, embora muitos de vocês cantam muito bem. Mas vocês estão cantando para ministrar Cristo para os irmãos. E nós cantamos para ministrar Cristo para os irmãos. Então, nosso ministério que nós fazemos é para ministrar a pessoa de Cristo. Segundo, é para ministrar também a obra de Cristo. Se o que nós fazemos não produz resultado de edificação nos irmãos, em vão estamos fazendo. Em vão estamos fazendo. Por isso que, quando Paulo esteve no meio do povo, entre os coríntios, veja bem, a primeira vez que ele esteve no meio do povo, fala assim, quando eu estive no meio de vós, pelo que eu sei, ele só foi uma vez. Posso estar errado. Pelo que eu sei, só foi uma vez. E nessa vez eles não eram ainda irmãos, ele foi pregar o evangelho. Mas por que ele foi? Diz assim, projeta aí o versículo 3, por favor. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Hoje em dia muitos homens de Deus, ou assim chamados homens de Deus, aqueles que têm hoje grandes ministérios, eu vou dizer para vocês, com muita tristeza, muitos vão, não em fraqueza, não em temor e grande tremor, vão na sua arrogância e vão na confiança do seu braço. Por que Paulo foi em temor, fraqueza e grande tremor? Porque ele sabia, eu não sou uma pessoa para me promover, eu estou aqui para promover Cristo. Então, ao chegar no meio dos coríntios, ele estava preocupado unicamente de, Senhor, que o que pregue aqui, versículo 4, por favor, não seja linguagem e palavra, linguagem persuasiva de sabedoria. Você sabe, irmãos, que todos nós na vida da igreja, irmãos que liberamos a palavra, eu nunca fiz curso de hermenêutica e omelete. Ah, não é omelete, né? É homilética. Nunca fiz curso de oratória.
O Esdras nunca fez curso de oratória. O Pedro nunca fez curso de oratória. O Miguel nunca fez curso de oratória. André nunca fez curso de oratória. Os irmãos responsáveis nunca fizeram curso de oratória. Sabe o que a gente fez? A gente fez curso de cristotória. Porque quem coloca a palavra nas nossas bocas não é a nossa preparação, é o Senhor. Irmão Dong nunca fez curso de oratória. Irmão Dong, às vezes, já na sua idade avançada, ele atropelava nos versículos. Atropelava nos capítulos, como o Lin fez agora, no começo. Né, Lin? Desculpe. Era o capítulo 10 e capítulo 9. Mas graças ao Senhor que aprove a Deus que o irmão Dong não falasse português, mas tivesse tradutores. Para poder corrigir todos os erros que ele errava em menções. Entenderam? Mas o irmão, ele era alguém cheio de Cristo para poder transmitir. E a gente aprendeu isso. Então às vezes a gente se perde hoje. Desculpa, irmãos, eu não quero expor ninguém. Mas ele fala assim, puxa vida, irmãos, então vamos lá. Vamos começar agora a dar coaching. Isso aí o Esdras tem tocado nesse ponto, né? Às vezes em conferência, que é um perigo. Não é que esteja errado isso, irmãos. Por favor, não entendam mal. Nós temos que usar todas as ferramentas que hoje a sociedade nos dá. Se você tem uma dificuldade, de falar, sim, faça um curso, aprenda. Mas não esqueça de dizer, isso é apenas uma colher, uma ferramenta. Mas o mais importante é que isso não substitua o principal, que é Cristo como meu conteúdo. Por isso o Senhor falou lá em Lucas 10, Mateus 10, não tenham medo do que vão falar diante dos reis, das autoridades, dos governadores, porque eu, o Espírito, colocarei as palavras nas suas bocas. As coisas espirituais se tratam espiritualmente. Às vezes nós queremos levar a igreja, que é espiritual, de maneira material. Entende? Falta isso, falta aquilo, então, desculpe, eu vou dar outro exemplo. É muito maravilhoso ter todos os ministérios que nós temos hoje. Tem as conferências de casais, tem as conferências para pais, tem todas essas ferramentas. E talvez muitos de nós pensamos em, puxa, eu estou passando uma crise conjugal, eu vou participar daquela conferência de casal, porque eu sei de casais que aquilo vai me ajudar. Mas se você pensa que ali você vai encontrar um segredo, ou uma chave, pensando ali, agora eu vou aprender o ABC, 1, 2, 3.2, não é? Faça isso, faça aquilo, e não vai ali para poder perceber que aqueles irmãos vão ali para ministrar Cristo, e para mostrar que Cristo é a solução de tudo e a sua obra, você pode até conseguir resolver o assunto por 2, 3 semanas, depois tudo volta para estaca zero. Porque, irmãos, o que resolve toda a nossa vida, em todos os aspectos, até profissionalmente, em tudo, quando eu digo tudo, é quando você coloca no centro da sua vida, Cristo e a sua obra. Por isso que, volta no versículo 4. Minha palavra e minha pregação não constituem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. De onde vem o Espírito e o poder? De onde vem essa demonstração do Espírito e poder? Vem exatamente do Espírito dentro de Paulo. Na dependência total do Senhor. Não na força do seu braço. Não na sua história. Às vezes nós confundimos. Quando a gente prega o evangelho para alguém, e aquela pessoa é um professor catedrático de universidade, ou é um doutor, e a gente pensa, puxa vida, que beleza. E aí quando vem para a igreja, em pouco tempo, fala, irmão, vamos lá, vamos convidar você para dar uma palavra. Ele sabe dar aula, mas não necessariamente vai saber dar uma palavra. Correto ou não? Ele pode dar aula, mas não necessariamente dar a mensagem para liberar a palavra. Ele vai precisar passar por todo um processo de morte e ressurreição,
para que quando ele falar, não seja o professor catedrático falando, mas seja o irmão falando. Nós não podemos olhar as coisas de maneira superficial. Nós temos que ver que Paulo era tudo, mas quando encontrou com Cristo, ele falou, não sou mais nada. A cruz nos extermina. A cruz nos elimina. Quando a gente tem um encontro todo dia com o Senhor e a sua obra, aquilo é para nos exterminar. Correto? Para que a nossa dependência seja total do Senhor. Aí, versículo 5. Para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diga para você mesmo, a minha fé tem que se apoiar no poder de Deus. Diga para o seu vizinho, apoie a sua fé no poder de Deus. Esse poder de Deus não vem do conhecimento apenas. O conhecimento é importante, ele é importante. Mas também diz em 1 Coríntios 18, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, a vida da igreja, ao longo de todos esses anos, a nossa ênfase sempre foi a palavra. E ela continuará sendo. Mas não a palavra de mero conhecimento, nem de sabedoria humana, mas uma palavra cheia de Cristo como conteúdo, e cheio também do operar da obra de Cristo. Por isso, cada irmão e irmã, eu digo cada irmão e irmã, porque eu sei que hoje também as irmãs, nos seus ministérios, liberam a palavra. Irmãos liberam mensagens, nas mensagens ministeriais, em conferências. Mesmo no abrir da sua boca, lá no grupo familiar, para cuidar de alguém. Quando você sai para apacentar alguém, você tem que sair, volta para o versículo 2. 3, perdão. Você tem que sair em fraqueza, temor e grande tremor. Toda ação nossa, irmãos, mesmo você ali, João Paulo, mexendo no computador. Por que eu tenho que fazer isso em fraqueza, temor e grande temor? Eu posso até fechar o olho aqui, os meus dedos, eles tic-tecam automaticamente. Eu coloco no automático e faço. Aí que está o grande problema, porque nós já sabemos fazer, nós já sabemos como fazer, a gente faz, e podemos até fazer bem, mas no momento em que Cristo não está presente, de nada vai funcionar. Os irmãos compreendem? Na nossa casa, a mesma coisa. Na nossa família, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos. Nós temos que trazer Cristo para o centro. Cristo tem que ser o centro. Não é que Cristo talvez possa, não. Cristo tem que ser o centro. Isso é imperativo. Ele tem que ser o centro. E a obra de Cristo tem que ser o centro. A obra de Cristo está na cruz. E a cruz, ela envolve o sangue de Cristo, que é para tratar com os nossos pecados. Envolve tratar com o mundo, porque a cruz, ela eliminou o mundo. Tratar com a nossa carne, com as suas concupiscências. A cruz termina com o nosso eu. Tudo aquilo que a cruz, ela fez, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porque, irmãos, volto a dizer, nenhum de nós estaria sentado aqui e vivos até hoje espiritualmente, se não fosse por Cristo e a sua obra. Mas é tão fácil hoje Satanás, usando todas as suas ferramentas também, sociais, né? Hoje tem gente que consulta o Google, mas não consulta a Bíblia. Né? Consulta um psiquiatra no Google, mas não consulta um livro da igreja. Prefere não entendam mal, por favor. Prefere se aconselhar com um psicólogo sem antes ter orado uma oração, Senhor, você quer ao Senhor. Prefere tomar um remédio? Não estou dizendo que não é para tomar, por favor, hein? Vou falar igual o Bolsonaro. Não vai mudar a minha mensagem, como é que eu estou falando em fake news, hein? Antes de tomar um remédio, vá orar.
Se você fala, agora toma um remédio, você toma um remédio em oração. Mas uma coisa você sabe, que a cura não foi do remédio, apenas foi do Senhor ter operado em você. Amém, irmãos? Então, Cristo tem que ser o centro. E a obra de Cristo também tem que ser o centro. Quando o povo de Israel, eles se movimentavam, eles tinham como centro um negócio muito grande, que tinham que desmontar toda hora. Desmonta, aí quando acampa, monta de novo. Aí depois quando desacampa, desmonta. Aí quando vai, monta. O que era esse negócio? Que tinha que montar e desmontar? Falem alto. Tabernáculo. O tabernáculo. E o que tinha no centro do tabernáculo? Qual que era o móvel mais importante no centro do tabernáculo? A arca da aliança. Tinha também mais duas coisas importantes ali. O altar de incenso que ficava em frente ao Santo dos Santos. E o altar de holocausto que ficava na entrada do santo lugar. Estava no átrio, na entrada do santo lugar. Então vocês percebem que qualquer movimento que eles faziam ali estava girando em torno daqueles elementos. Ali é uma figura. E eles andavam isolados ou andavam juntos? Hein? Eles andavam juntos, não era? Eles não eram exército. Mas Deus os considerava exército. Interessante que quando o Senhor falou para Moisés, fala para Faraó, para libertar o meu povo, os 2 milhões de israelitas que estavam no Egito, deixa eu perguntar, eles eram exército? Eles eram soldados? Hein? Eram soldados? Não eram. Eles tinham formação militar? Não. Mas é interessante que logo depois que eles começaram a se mover, Deus falou assim. Deus falou para Moisés, para guiar o exército de Israel. Porque Deus, quando olhava para eles, embora eles não estavam ainda como exército, mas Deus já olhava lá longe, dizendo, eles são o meu exército. Por isso que quando Deus olha para você e eu, quando Deus escolheu você e eu, isso é muito importante. Isso em Romanos já mostrava essa linha. Em Coríntios também mostra a mesma linha. Romanos começa usando do capítulo 1 até o capítulo 12, tratando da pessoa, tratando de todos os passos da nossa salvação. Mas a partir do capítulo 12 até o 16, ele mostra que tudo isso visa uma coisa, visa o corpo de Cristo. Em Coríntios, mesma coisa, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele fala muito do aspecto mais pessoal, tratando assuntos, problemas aqui, problemas ali, mas a partir do capítulo 10 em diante, ele começa a tocar também no aspecto corporativo, que é o corpo de Cristo. Então, nós temos que nos lembrar, você que está novo na vida da igreja, você que está há meio tempo, você que está mais antigo na vida da igreja, temos que ser lembrados, eu vivo para o corpo de Cristo. Eu existo para o corpo de Cristo. Eu existo para o reino de Deus. Nós não somos cristãos isolados. Mencionei isso ontem em Sobradinho, puxando o que o irmão Esdras havia mencionado já numa conferência, que um dos grandes legados que Deus deu para nós na vida da igreja, ao longo de toda a época, desde o Watchman Nee para frente, até os dias de hoje, especialmente nós que vivenciamos a realidade hoje, e temos que intensificar isso não pode se perder, é exatamente a forte ligação e os laços de irmandade que nós temos. Amém? Nós temos um laço de irmandade, não é apenas local. Nós temos um laço de irmandade micro-regional, que aqui está a micro-região, regional, nacional, mundial. Eu não digo intergaláctico porque não tem em outros planetas. Tá? Mas, irmãos, isso dá inveja para qualquer um. Positiva.
Tem um irmão hoje lá, lá em Dublin. Ele foi ganho graças ao Bucafé em Dublin. Ele era um obreiro das Assembleias de Deus aqui no Brasil, foi para Dublin tem uns 10 anos, e aprove a Deus fazê-lo passar em frente ao Bucafé, começou a participar das reuniões, ele já congregava numa congregação africana lá, era obreiro lá, e quando começou a conviver conosco, uns gatos pingados, né? Uma congregação lá que tem uns 400, 500 irmãos. Aí chega no Bucafé e encontra lá os irmãos servindo ali naquela correria, uns 10 a 12 irmãos. Ele ficou muito impressionado com a palavra. Mas o que mais impressionou ele foi exatamente o convívio da vida da igreja. Ele falou assim, olha, eu sou obreiro, eu sou cristão há tanto tempo, mas eu nunca entendi essa palavra comunhão. Eu estou entendendo agora, o que vocês têm é verdadeira comunhão. Olha que coisa interessante, tudo é na comunhão. Vocês fazem tudo na comunhão. Aí começou a participar das conferências de jovens, conferências europeias. E o segundo filho dele nasceu. E em um ano, né, desde que ele nasceu, até completar um ano, já tinha participado de 3 conferências do menino. Ele falou, esse aqui já nasceu em conferências, né? E ele ama. E aí ele falou, gente, engraçado, né? Vocês não são muitos. Né? Ele fala agora, nós não somos muitos, mas como nós somos ligados. Daí ele falou assim, onde eu vou para a Itália, em Roma, encontro a minha família lá, que é a vida da igreja. Coisa que antes eu não sabia. Eu não tinha esse viver. Olha, eu participava de uma congregação grande no Brasil. Você sabe, né? Ele falou assim, sabe que as Assembleias de Deus são uma das maiores congregações no Brasil. Mas pode ser o número que for, mas não existe o que nós temos. Eu não estou aqui para nos gabar. Estou aqui para falar que o que Deus nos deu, não podemos perder. E temos que intensificar. Daí, ele fala assim, irmão, estou indo para o Chipre. Espera aí. Ô Luciano, o irmão Robson está indo para o Chipre aí. Você recebe ele aí? Sim. Ah, estou indo para a Romênia. Irmão Cornel, você recebe o irmão aí e tal? Eu estou indo para a França. Ô irmão, irmão Daniel, recebe o irmão aí? Vou lá para a África do Sul. Ô Marcelo, dá para receber o irmão aí? Estou indo lá para Taiwan. O irmão de Saipim, dá para você receber os irmãos aí? Irmãos, onde é que isso existe? Só na vida da igreja. Valorizem a vida da igreja. Valorizem o que o Senhor nos deu. Amém? Teve uma conferência em Trieste, 2010. Tivemos que usar algumas instalações de um grupo cristão que estava muito aberto para a gente. Ele é um pastor da República Dominicana. E aí a gente usava as instalações lá para hospedar os irmãos, para comer. E aí sentou um grupo de irmãos que vieram para a conferência do Brasil, né? Vários irmãos do Brasil foram. Sentamos e nós conversando ali, rindo e tendo comunhão e tal. Ele observando assim. Vocês são todos da mesma igreja? Falei, sim, da mesma igreja, mas diferentes localidades. Como é isso? Não, aquele lá é de Piracicaba, aquele lá é de Natal, aquele lá é de Porto Alegre, aquele ali é de São Paulo, aquele é de Belo Horizonte, aquele ali é de... Mas como é que vocês têm... Ah, além disso, nós todos nos conhecemos há mais de 30 anos. Que é isso? Como é que é isso? Falei, isso chama-se vida da igreja. Então valorizem o que nós temos. Amém, irmãos? Eu espero que nenhum de nós entre a partir de hoje, embora talvez já não entram, mas pode talvez um outro, talvez ainda, né? Não saiba muito bem, estou querendo te ajudar. Quando você entrar aqui dentro, não entra só para assistir, acabou, vai embora. Não. Procure se entremesclar, se misturar, procure se ligar,
Porque nós somos um corpo e o corpo é que protege. Nós somos protegidos pelo corpo. Falei em Sobradinho, né, de uma experiência interessante de uma irmã que estava passando por uma necessidade médica e teve que ser atendida em outra cidade. Ela não congregava conosco, mas o irmão dela congregava conosco. Então ela disse assim: meu irmão, estou indo para tal cidade para fazer tratamento médico. Será que você tem irmãos lá para indicar, para me receber, me ajudar? Porque eu não conheço ninguém lá. Então o irmão pegou e ligou: irmãos, olha, a minha irmã, carnal, está indo para aí, está precisando de alguma assistência. Tal. Tem como os irmãos dar assistência? Tem, tudo bem, a gente pode vir, vai ficar no local de reuniões, vamos destacar uma irmã para poder ajudá-lo a deslocar para o hospital e dar toda a assistência. Daí ela foi. Acho que ficou lá um mês, não sei. E foi assistida. Daí eu olhei aquilo e perguntei assim: por que ela não perguntou para o grupo onde ela se congrega? Por que não procurou o pastor dela? Para dizer: estou indo para tal lugar, você conhece alguém lá que pode me receber? Vocês estão entendendo? Isso não acontece uma vez ou outra, várias vezes já aconteceu isso. Vários irmãos, quando vão para a Europa, falam assim: olha, a minha irmã está indo para aí. Ela congrega em tal lugar, mas não conhece ninguém aí. E perguntou se podia ir alguém, os irmãos da igreja, receber. Falou: lógico, pode dar o nome, endereço, a gente vai lá e visitar. E graças ao Senhor, quando chega lá, é acolhido pela família de Deus. Não é? Pela vida da igreja. O dia que você for para o exterior, o dia que você sair da cidade, que for para algum lugar, vá procurar a sua família, que é a vida da igreja. E você será bem recebido. Amém? Porque nosso vínculo é muito forte. Por que eu entrei nessa área, hein? Para mostrar exatamente, irmãos, que tudo aquilo que Cristo fez por Ele e pela sua obra é exatamente para criar isso, o corpo de Cristo. Ah, sim, é por isso que eu entrei nisso aí. Para mostrar que nós não somos individuais, não somos 300 irmãos, 300 unidades. Não, nós somos 300 irmãos, mas uma unidade. Quando estamos na estância lá, reunião de 7, 8 mil irmãos, não são 7 mil, 8 mil unidades. São 7 mil, 8 mil unidades em uma unidade. Porque nós temos a mesma visão, a mesma comissão, o mesmo encargo. E a mesma visão, porque nós sabemos que Deus nos convocou para o seu exército. E para que nós tenhamos essa percepção, vocês entendem que, lembram-se lá em 1 Coríntios capítulo 6, fala assim: todas as coisas, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E depois, lá em Romanos, fala a mesma coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Por que Paulo falou isso? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quando você vive isoladamente como cristão, tudo é lícito e tudo convém, porque você não tem que dar satisfação para ninguém e você não influencia a vida de ninguém. Mas no momento que você tem a percepção que você não vive mais para si, mas para o corpo de Cristo, tudo te é lícito, mas nem tudo convirá. Tá certo essa conjugação? Eu me restringo, irmãos. Eu procuro me restringir em várias coisas. Eu gostaria de fazer muita coisa. Eu, Salomão, Jumimá, gostaria de fazer muita coisa. Gostaria de ir em muitos lugares. Mas, por amor ao corpo de Cristo, não faço e não vou. Porque eu sei que o dia que eu fizer e for, eu posso causar tropeço para muita gente. Não estou dizendo coisa pecaminosa. Mas coisas... Tá? Então, irmãos, jovens, ninguém vai tirar a liberdade de vocês.
Nós temos que ter a liberdade de escolher aquilo que Deus escolhe. Tem um versículo em Gálatas que diz assim, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Vamos falar junto? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia! Agora vamos ler o 13. Porque vós, irmãos, vamos ler juntos? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Eu tenho liberdade, você tem liberdade. Podemos fazer o que quiser, podemos ir onde quiser, posso vestir o que quiser, posso comer o que quiser, posso beber o que quiser. Eu tenho liberdade e ninguém pode tolher a minha liberdade. Mas no momento que a minha liberdade está vinculada a vocês, eu não sou mais livre. Porque o Espírito tem que me restringir. A cruz tem que me restringir. É triste saber que na vida da igreja, acabando a reunião da igreja, algum jovem sai para beber. Uma reunião gloriosa sai e vai todo mundo para o cinema. Eu não estou dizendo que o cinema esteja ruim, tá? Até mesmo, até nas conferências agora estão usando, né? Estão usando exemplos de filmes, né? Para poder, né? Os Vingadores, né? Como é que é? Né? Eu não gosto muito de usar isso não, porque isso abre brecha. Fala, o irmão falou, outro falou, então quer dizer que eu posso, né? Aí vamos no caminho de Ló. Vai ali e tal, daqui a pouquinho, talvez você não vai chegar em Sodoma e Gomorra, mas talvez o caminho que você abriu, você sabe limitar, mas alguns não sabem e vão chegar em Sodoma e Gomorra. Quando eu fui chamado, não fui chamado para ser cristão individual, eu fui chamado para ser um cristão no corpo de Cristo, na família de Deus, pensando no reino de Deus. Então a minha liberdade termina na cruz. Então, Gala diz claramente aqui, não é? Não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sabe, irmãos, essas são as palavras que o Senhor nos dá na Bíblia. São as palavras do Senhor, dos servos de Deus. Se cabe eu ou você aceitar ou não, a decisão é nossa. Nós temos a liberdade de dizer sim, amém ou não. Não é verdade? Por isso que Paulo continua ali em Gálatas falando assim, né? Engraçado, nesse mesmo capítulo, depois te fala, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Por que ele fala pelo amor? Porque quando você vê que a sua liberdade vai causar um tropeço para um irmão ou para uma irmã, ou vai causar um escândalo talvez em alguém ou outro, então por amor aos irmãos eu não farei. Teve uma irmã que foi assistir uma conferência nossa lá na Europa, assim, pela internet. Acho que não sei se vocês assistiram alguma conferência de jovens que nós damos lá. Em 2 ocasiões nós começamos a dar a conferência de bermuda, os que liberam a mensagem, né? Estava tão quente, e nós começamos a liberar, assim, a gente combinou com todo mundo, jovens, já que os jovens vêm de bermuda, né? Aqui no Brasil também, né? Na conferência de jovens vão de bermuda, né? Na reunião e tal. Então eu falei, então para a gente ser um com jovens, também a gente vem de bermuda. Já que a gente está num ambiente assim, separado e tal, vamos vir de bermuda. E aí todo mundo concordou e tal. Agora, se fosse na cidade, uma conferência de jovens, com certeza nós não nos sentiríamos na liberdade de usar bermuda. Vocês entenderam ou não? Porque naquele momento não trouxe nenhum tipo de tropeço para ninguém. Mas teve quem me disse depois, irmão, eu vi vocês liberando mensagem de bermuda, o que é isso? Né? Eu tive que explicar. Né? A gente tem que gastar mais saliva para explicar do que se não tivesse usado, né? Não, eu estava num lugar onde estava muito quente, estava fazendo 38 graus. Em Portugal isso é um inferno, né? Essa temperatura, muito quente. Então, bem, só para mostrar que nós temos a liberdade, mas a liberdade
que nós temos tem que ser para edificação. Se eu falar qualquer coisa ou me movimentar e não for produzir edificação nos irmãos, então por amor eu não farei. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Paulo, em Corinto, já falava isso. Em Romanos também falava isso. Não estou aqui buscando meus próprios interesses, mas sempre o de outros. Irmãos da igreja em Brasília, da igreja em Itapuã, da igreja em Paranoá, onde mais? São Sebastião. Nosso viver cristão não é para buscar nossos próprios interesses, mas buscar o interesse de quem está à nossa volta. Estou aqui para buscar o interesse dos irmãos. Amém? Buscar o interesse da edificação dos irmãos. Se a gente consegue pegar essa realidade, e a gente consegue entender isso, perceber, com certeza vamos perceber, puxa vida, eu louvo a Deus porque eu tenho Cristo como meu centro e a cruz como meu centro na minha vida para me restringir. Porque a cruz é uma restrição. A cruz, por um lado, é morte para eliminar, mas também é uma restrição. E quando a gente vive no Espírito, nós vivemos restringidos na liberdade. Né? É meio engraçado falar isso, né? Que nós temos a liberdade de viver restringidos. Eu escolho a liberdade da restrição. Não compatibiliza. Para quem não é filho de Deus não entende, mas quem conhece o plano de Deus entende. Eu vivo na liberdade da restrição por amor ao corpo de Cristo. Amém? O que os coríntios faziam era tudo no seu próprio interesse. Aí Paulo teve que trazer todos eles para entender. Você não foi salvo para viver sozinho aí como... Não, você foi salvo para viver corporativamente. E aqui nós estamos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa trazer luz para todos nós. Eu tenho certeza que isso vai trazer o quê? Vai trazer muito mais poder para a igreja. Vai trazer muito mais força para a igreja. Porque nós todos estaremos seguindo o mesmo toque da trombeta. Se nós nos restringimos, façam essa experiência. Se restrinja. Você se restringe, o outro irmão se restringe, aquela irmã se restringe. Eu vou me restringir, Senhor, pela cruz, por amor e com alegria. Eu vou profetizar aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer com a sua igreja. Você vai ver as reuniões melhorando cada vez mais. Vocês vão ver o nível de Cristo nas reuniões aumentando. Você vai ver pessoas sendo agregadas à vida da igreja. Porque o que vai atraí-las não é a bela eloquência de alguém, não, nem a mesmo as cadeiras vai atrair, nem mesmo o local de reuniões vai atrair. O que vai atrair é que Cristo está presente. E para terminar, depois vocês ouçam a mensagem sobre a Dinha, mas eu vou mencionar rapidamente. Um paralelo que nós podemos ver aqui é a vida de Josué. Josué foi uma pessoa que também, quando começou o seu ministério, quando Deus entregou para ele a responsabilidade de substituir Moisés, ele começou em fraqueza, temor e grande tremor. Não foi? Deus teve que gastar um capítulo inteiro só para encorajá-lo. Ser forte, não temas. Ser forte e corajoso, não temas. Repetiu por 3 vezes. E Josué aprendeu isso de quem? Aprendeu de Moisés. Porque nós sabemos que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. E no momento que ele deixou a mansidão, ele perdeu a boa terra. Que pena, né? Mas foi para dar um exemplo para nós. E Josué seguiu o exemplo de Moisés. Sabendo que toda obra que ele faria não dependia da sua força nem do seu aprendizado. Porque olha, irmãos, ficar 40 anos junto de Moisés, com todo aquele aprendizado, aquele homem, era para alguém sair de lá gabando-se, dizendo assim, eu fiz o melhor MBA, o melhor doutorado, mestrado, pós-doutorado com esse homem, não é? Mas quando ele chegou ali, para poder assumir, ele falou, sou fraco, não posso. E o Senhor teve que encorajá-lo 3 vezes.
Vocês estão vendo, nós estamos estudando agora no Alimento Diário, né? Sobre as características de um despenseiro de Deus, de um ministro de Deus. É exatamente isso. O ministro de Deus, o verdadeiro ministro de Deus, é aquele que não confia em si mesmo e confia sempre no Senhor. Porque o poder vem do Senhor. E aí quando ele foi conduzir o povo, ele sabia claramente, Deus me dá a ordem, eu faço. Mas uma coisa muito interessante, depois vocês vão ler, a partir do capítulo 2 de Josué, até o capítulo 8, 9, quando fala sobre Ai, vocês vão ver uma coisa ali. Eu vou só mencionar rapidamente. Todo o povo, antes de passar o Jordão, eles se movimentavam juntos. E qual é a característica da vitória do povo de Israel em Jericó? Então, podemos mencionar várias questões. Porque eles eram unânimes. Vocês têm alguma dúvida nisso? Eram unânimes? Eram. Eles eram obedientes? Eram. Eles tinham uma visão? Tinham. Eram comprometidos? Sim. Tá. Mas foi isso que deu a vitória? Isso ajudou. Mas o que deu a vitória, depois vocês vão ver, tanto na passagem do Jordão, como na atuação em Jericó, o que deu a vitória é porque tinha um elemento no meio deles, que se chamava a Arca da Aliança do Senhor. E diz claramente assim que a Arca da Aliança rodeou a cidade. Não foi o povo. O povo rodeava, mas seguia a arca. Tinha povo na frente e tinha povo atrás. E a arca estava no meio. O que dá vitória para a sua vida, profissional, familiar, pessoal, conjugal, vida da igreja, seu ministério, é sempre ter a arca da aliança, que é Cristo, no meio. Tira a arca da aliança e vai ser um tal de ai, ai, ai. Que aconteceu exatamente no capítulo 8. Quando foram atacar Ai, não tinha arca, não tinha ordem do Senhor. Falaram, Jericó, fortificada, derrubamos Jericó. Esse negocinho aí. Tinha poucos inimigos. Menosprezaram o inimigo. Pensaram que na força do braço. A gente vai repetir a mesma estratégia, vão invadir. Não vai ser muita gente não, vai pouca gente. E voltaram e muitos morreram. E aí Josué se prostrou, porque Josué era líder. Talvez até, porque Josué que mandou. E veja bem, Josué, ele obedeceu ao Senhor em Jericó. Mas em Ai, não diz que o Senhor falou, vai atacar Ai. Josué foi por conta própria. E não tinha arca da aliança lá no meio. Sofreu derrota. O povo sofreu derrota. Então, irmãos, líderes das igrejas aqui presentes, irmão de serviço, irmãs de serviço, irmãos e irmãs que servem nos diferentes ministérios, vocês que cuidam de adolescentes, que cuidam de jovens, das crianças, não importa qual ministério, por favor, não caiam no erro de fazer as coisas porque vocês já sabem. Vocês precisam sempre ter Cristo como centro, sempre chegar em fraqueza, temor e grande temor. E todo momento que vocês agirem, vai haver a presença do Senhor. O Senhor irá conosco. Amém? Graças ao Senhor pelo bom êxito do Ministério das Mulheres Virtuosas da região. Já é a 6ª edição, é isso? 6ª edição. A 7ª edição que vocês estão preparando, ela não é igual às 6 passadas. Vai ser uma nova. Em novidade. Mas todas em fraqueza, temor e grande tremor. Para que haja sucesso. E isso para todos os serviços. Daí Josué se arrependeu, se apresentou à arca, se arrependeu. Daí Deus falou assim, mas não basta isso. Tem uma coisa muito importante. Né? Aí eu esqueci de mencionar, mas quando eles entraram na boa terra, antes de entrar, tiveram que fazer uma coisa com toda a geração. A geração que entrava agora era uma geração nova, que não se havia circuncidado. Alguém me explique, o que significa circuncisão? Fala. Fala mais alto. Cortar a carne, eliminar a carne. Então mostra claramente que quando nós estamos para servir ao Senhor, nós temos que ver que temos que eliminar a carne. Nós temos que eliminar tudo aquilo que impede o avanço. Então tiveram que ser todos circuncidados, aí entraram. Aí antes deles poderem exatamente tomar Jericó,
Deus deu, pode abrir Josué capítulo 3, por favor. Versículo, todo mundo, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo, vamos ler juntos? Amém. Nós queremos as maravilhas do Senhor, mas nós não queremos nos santificar. Então não haverá maravilhas. Às vezes na sua vida, minha vida não tem maravilhas. Você vê a maravilha na vida do outro irmão. Pode saber, se tem maravilha na vida do outro irmão, existe uma santificação. Existe uma separação. Mas que separar de quê? Só Deus pode falar para você separar de quê? Grau de impureza, grau de contaminação, depende. Talvez para o outro, uma coisa pequena não seja uma contaminação. Mas não importa. Para Deus, não importa o tamanho, é contaminação. Não é verdade? Qual é o tamanho da contaminação de um vírus de ebola? Nós nunca tivemos ebola aqui, não é? Lá na África tem. E vocês sabem como é que descobriram, Flávio, que o ebola transmite? O ebola é transmitido principalmente entre os evangélicos. Porque eles impõem a mão sobre um doente e depois vai impondo a mão sobre os outros. E vai transmitindo o vírus para todo mundo. Onde o maior grau de morte de ebola são os evangélicos. Os pastores. Eles impõem a mão sobre um doente que não sabe que está doente. Aí depois vai impondo as mãos sobre os outros na oração. Aí o que acontece? O vírus vai transmitindo. Então, irmãos, vamos nos santificar? Vocês querem maravilhas em Brasília? Vocês querem maravilha em São Sebastião? Vocês querem ver as maravilhas em Paranoá? Querem ver as maravilhas no Itapuã? Querem ver as maravilhas na região 1? Vamos nos santificar. Ser obedientes, ser unânimes e ter Cristo como centro, a Arca da Aliança como centro do nosso mover e da nossa vida. Este é o segredo. Santificar-se e a Arca da Aliança como centro. Aí eles erraram em Ai, porque não estavam mais santificados por causa de um Acã que escondeu coisas condenadas. O povo foi julgado. Por isso aqui mostra claramente, Acã pode ter falado, mas eu só guardei para mim, eu escondi, ninguém mais sabe. E contaminou o povo todo. Às vezes eu estou tendo uma vida oculta, uma vida pecaminosa, uma vida que não condiz com o Filho de Deus, mas ninguém sabe. Só que espiritualmente você talvez não sabe que você pode estar atrasando todo o povo de Deus. Então, por amor ao povo de Deus, se santifique. Por amor ao povo de Deus, a igreja elimine as coisas condenadas que há na sua vida. E o Senhor, Ele vai abençoar. Vai abençoar você. Vai abençoar a sua casa. Vai abençoar a igreja. Elimine as coisas condenadas. Se santifique. Aqui foi meio radical, mas teve que acontecer. José chamou Acã, sua família, seus filhos, suas mulheres, seus parentes, seus bois, tudo jogou, foi lá para o vale e matou todo mundo e queimou todo mundo. Eu falava assim, eliminação total. Não vai ficar uma unha sequer para contaminar mais ninguém. Graças ao Senhor, ninguém vai tomar essa atitude. Porque você mesmo vai tomar essa atitude de eliminar tudo que contamina. Amém, irmãos? Vamos purificar o nosso viver. Vamos ter Cristo como centro. Nós vivemos juntos. E assim formaremos o exército que Deus precisa. Para poder avançar. Para poder tomar essa terra. O Senhor está voltando. As necessidades são tão grandes. Em toda a terra. Eu queria terminar agora, né, para mostrar para vocês e rogar a vocês em amor que vocês não esqueçam de se lembrar de todos os irmãos que estão nesses continentes, nas igrejas, tanto na Europa quanto na África, servindo, e louvar a Deus que o Senhor já nos deu tantas bênçãos como locais maravilhosos. Fui em Sobrardi ontem e vi que local maravilhoso, né? Terminar, Deus deu esse local também tão bom para nós. Embora na nossa ideia isso aqui tinha muitas coisas mais para melhorar. E quem sabe pouco a pouco vai melhorando. Mas quando a gente olha para... Dá para projetar as fotos? A gente olha para onde os irmãos se congregam.
Esse aqui os irmãos... só para contar essa história aqui. Menong, né? Eu tenho mais 5 minutos? Tá. Menong, acho que os irmãos lembram quando o César, ele foi comigo para a África, para Angola. Você vê como é questão de testemunho, né? Um jovem do nosso meio se mudou para essa cidade chamada Menong. E ali começou a contatar alguns grupos cristãos e contatou um pastor da Assembleia de Deus Pentecostal. Ele é o líder regional da Assembleia de Deus Pentecostal. É o presidente da Assembleia de Deus Pentecostal, de toda a região lá do sul. E quando encontrou com esse jovem, olha só, irmãos, vou te dizer, olha só o que nós temos, tá? Não menospreze o que Deus colocou dentro de você. No abrir da boca desse jovem, ele ficou ouvindo e falou assim: menino, onde é que você aprendeu tudo isso? Na vida da igreja, tal. Eu quero conhecer a fonte. Vai ter uma conferência agora, lá em Uambo, tá vindo 2 irmãos do Brasil. Eu quero ir. Você me leva? Não, eu quero ir. E foi. Pastor Domingos. Chegou na conferência, ficou ouvindo a palavra. Na segunda mensagem, eu almocei com ele, ele falou assim: eu sou um ministro da Assembleia de Deus há mais de 50 anos. Fui 3 vezes ao Brasil em conferência da Assembleia de Deus. Eu nunca ouvi e vi o que vi nesses 2 dias. A partir de hoje, eu quero caminhar com vocês. Não só eu vou trazer todas as congregações que estão debaixo da minha jurisdição para caminhar com vocês. Aí, isso foi um fim de semana. Ele voltou, chamou a esposa, outro fim de semana ia ter outra conferência, aí a esposa dele veio. A esposa dele veio, sentou, participou da reunião, aí já começou a ver a diferença e começou a ver, puxa, que amor, que maravilhoso que existe entre vocês. Ouviu a palavra, foi lá dar o testemunho, falou assim: acabei de ligar para o meu marido, falei assim para ele: olha, se você não quiser caminhar, você fica só, mas eu já sei onde vou ficar. Falou: não, eu vou junto, nós estamos juntos. Aí convidaram o irmão Jumance, o irmão Gomes, vocês conhecem? Eles foram para Menong, visitaram Menong 4 dias, conheceram lá o local, vocês vão ver umas fotos aqui. E aí o pastor falou assim: eu quero que vocês voltem aqui para um aperfeiçoamento. O irmão Jumance Gomes, com uma equipe de irmãos, com as suas esposas, foram para 10 dias de um CEAP intensivo, com toda a liderança pastoral daquelas congregações que estavam. No total, orem por isso, irmãos, orem por isso. Todos eles ficaram simplesmente abismados, estarrecidos positivamente com tudo que ouviram e aprenderam. E a decisão no último dia do CEAP foi: estamos juntos e vamos caminhar nessa visão. Sabe quantos irmãos são? Entre todas as congregações, 2.500 irmãos. Sabe quantos irmãos tem na vida da igreja hoje em Angola? Na vida da igreja, 1.200. Mais 2.500. Por causa de uma conferência. Aqui, debaixo de... o local de reuniões deles? Palha, né? E lá é um frio. Engraçado, né? Frio. Um frio. Tava 0 graus. 0 graus, porque fica essa linha mais ou menos a mesma linha do Uruguai, Rio Grande do Sul, tá? Dentro da coisa. Olha os irmãos alegres, olha o local de reuniões feitos de telha, né? Pode ir passando. Esses são alguns irmãos, esse irmão do meio de camisa branca é o irmão pastor Domingos, essa irmã do lado é sua esposa. Não temos pointer não, né? Tá. Aí pode ir passando. Aqui os irmãos... já na primeira reunião lá, pode ir passando. Primeiro partir do pão, né? Dentro do viver da igreja. Pode ir passando. Aí, vai passando aí que eu vou explicar. Olha só, os irmãos reunidos ali. Né? Vai passando. Este aqui é um local de reuniões que eles estão construindo, ainda não tem, né? E imagina, agora quando esses irmãos vieram todos... você imagina, se não me engano, são de 17 cidades do sul de Angola que nós nunca tínhamos alcançado. Agora todos estão caminhando conosco.
E muitos locais estão assim. Eles, por conta própria, começaram a construir, mas não terminaram. Daí eu pergunto assim, vale a pena a gente ajudar a investir para terminar esses locais? Se a gente falasse assim para vocês, irmãos, irmãos em Brasília, o que estavam prevendo? Não, a gente não estava prevendo fazer isso, íamos gastar talvez uns 100 mil reais no ano para mexer. Né? Tudo bem, vocês podem até mexer, mas não se esqueçam, quem sabe, separar uns 10, 20% desse valor e investir na África, para pelo menos eles terem cobertura, pelo menos terem cadeira para sentar. Vale a pena ou não vale? Na hora que você sentar nessa cadeira macia, lembra, tem irmãos que nem cadeira tem para sentar. Quando eu olhar para esse teto, eu tenho um teto, chovendo não acontece nada. Eles estão ali. Isso aqui já não é, isso aqui é Camarões, tá? Onde é que estão reunindo? Debaixo da mangueira. Esse chama-se Bangacina. Nunca tiveram um local de reunião. Eles têm um terreno. Mas nós nunca tivemos força de poder investir para construir. Porque os recursos que vêm para o projeto Arca, eles são meramente para manutenção dos obreiros, não para investimento. Já há anos estamos tentando investir, mas não sobra recursos. Então guardem isso no coração de vocês. Toda vez que vocês vierem para esse local sentar aqui dentro, lembra, tem irmãos nossos que ainda congregam debaixo de árvores. Não, por um lado, falando, que bonitinho, que legal. É bonitinho, legal para quem vê. Mas com o dia que chove, como é que fica? Né? E uma coisa, pelo fato de estarem congregando assim, a lei hoje do governo camaronês e de vários governos na África é, se vocês não tiverem locais de reuniões físicos, vocês são clandestinos e nós temos que proibir vocês de se congregar. Tá? Então, nós temos que correr atrás. Amém? Vamos lá, vai passando. Então aqui também é Camarões, Bangacina. Pelo menos cadeira eles têm. Aí, isso aqui é em São Tomé. Dessa vez os irmãos foram para São Tomé também. E graças ao Senhor tiveram 18 batismos em São Tomé. Igreja de São Tomé. Quem sabe quem é São Tomé, né? São Tomé é aquela ilha lá que fala português. Pode ir passando. Aqui é Camarões, no Bucafé de Yaoundé. É um lugar alugado, pode ir passando. E aqui são os irmãos, tá? Aqui o irmão Patrick. Então ali também tem reuniões. Yaoundé é a capital de Camarões. Pode ir passando. Então ali também tem aperfeiçoamentos. Eles também agora vieram para o Brasil, viram. O irmão Marcelo de África do Sul foi lá, dá duas semanas de SEAP intensivo. E agora eles começaram também com o Ministério de Restauração das Famílias. Não é? E estão dando já a segunda conferência que estão dando eles mesmos, Ministério de Restauração das Famílias. Aqui é Congo, são os irmãos responsáveis lá, com algumas irmãs do Congo. Aqui é Quênia, Nairobi, certo? Este é o local. Você lembra de uma oferta que a igreja em Brasília fez, quando o César veio, acho que no mês de junho, né? Foi no mês de junho. Vocês fizeram uma oferta específica num domingo, como foi feito hoje? Vocês acabaram de ajudar a construir este local de reuniões. O que era antes? Era exatamente palha, como vocês tinham visto antes. E agora, pelo menos, nós temos parede de lata e teto, pelo menos, tá certo? E temos cadeiras. Isso aqui é, se não me engano, em Kisanto, nome da cidade. Kisanto. Pode passar. E aqui são os irmãos ali, alegres. Sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, quando esse local, ele levantou-se, começou a chover, gente. As pessoas começaram a vir. Porque falaram, agora tem igreja. Agora tem igreja. Se tem igreja, eu posso ir. E agora está lotando, né? Pode ir passando. Né? Isso aqui é em... Eu não estou lembrado, pode passar. Isso aqui sim. Isso aqui é em Kinshasa. O Sérgio já passou essa... o local já está tão pequeno, todo domingo eles ocupam praticamente a rua para poder se reunir. Eles fecham a ruinha lá. Essa é uma das maiores favelas da África. 1.200.000 pessoas. Nosso local de reuniões é dentro da favela. Favelão mesmo. Favelão mesmo. Né? O carro entra, o César, quando foi, César ficou assim. E aí foi tirando foto. A irmã perguntou assim, né? Você não cansou de tirar foto, não? Porque o negócio é feio, né? Mas, aleluia, a igreja está lá.
E graças ao Senhor, agora em Kinshasa, nós temos 3 locais de reuniões. E um deles é um que vocês também ajudaram a construir, chamado Kikoli, que é outro local. E hoje a igreja em Kinshasa já são praticamente quase 800 irmãos reunindo. Amém? 800 irmãos reunindo. Aqui é exatamente esse local aqui de Kinshasa, tá? Pode ir passando. Viu os irmãos reunindo ali fora? Né? Graças a Deus que não chove, né? Então, podem ficar numa boa ali. Olha só como é que fica. Esse local também foi ajudado há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Nós ajudamos a construir esse local. Esse local é em Kikoli. É o segundo local de Kinshasa. Pode passar. Também encheu, dobrou de número depois que o local ficou pronto. Tá? Então, muito obrigado pelas vossas ofertas. Essa oferta de hoje também, ela vai ser destinada para fins como esses. Amém? E queremos, irmãos, que vocês guardem no coração. Todo vez quando ofertar, façam generosamente. Porque vocês estão ajudando o testemunho do Senhor a brilhar com mais força nestes países. Vai passando, vai passando. Ah, aqui, olha, ó, quanta gente, ó. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigado. Que o Senhor abençoe todos vocês. Vamos ficar de pé? Deem as mãos um para o outro. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui em fraqueza, temor e grande tremor. Nós, Senhor Jesus, dependemos do teu poder e da tua palavra. Temos a ti como centro de nossas vidas. Temos a cruz também como centro de nossas vidas. A tua pessoa e a tua obra, para levar-nos adiante, para cumprirmos com a tua comissão, que o Senhor entregou a cada um de nós. Abençoamos as igrejas em Brasília, Itapuã, São Sebastião, Paranoá, todas as igrejas aqui da região 1, todas as igrejas no Brasil, ou em toda a terra, Senhor. Avança, Senhor, para apressar a tua volta. Obrigado, Senhor, que nós não estamos sós, e não vivemos para nós mesmos, mas vivemos primeiramente para ti, e para o teu reino, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, porque a tua palavra nos salva, a tua palavra nos cura. Obrigado, Senhor. Abençoa todas as igrejas, abençoa cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor. Senhor, seja conosco agora também, para a semana que vem, que começa a conferência lá em Sumaré. Seja com todos os irmãos que estarão presentes. Só fala uma vez mais a nós. Usa os teus servos para dar direção para nós, trazer a palavra rema, a palavra instantânea, a palavra profética. Te louvamos e te agradecemos. Ó Senhor Jesus, nós somos um contigo e somos um com os irmãos. Em teu nome nós oramos. Jesus ao Senhor. Amém. Aleluia.